Hoje, qual o mandamento? Os 10 mandamentos, hoje é o 4º mandamento, né? O nosso texto base, Emerson, baixa mais um pouquinho para mim. Nosso texto base é isso. Êxodo capítulo 20, né? Do versículo 8 ao versículo de número 11, Êxodo 20, do versículo 8 ao 11. Êxodo, capítulo de número 20, do versículo de número 8 ao 11. Vamos ler todos juntos? Todos acharam aí? Vamos lá? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, irmãos, hoje é o nosso tema aí, nós nos propusemos, juntamente com os irmãos aí, com a turma da quarta-feira, de estudarmos aí os 10 mandamentos. Lembrando que a ênfase maior seria até o 4º mandamento, vamos pegar os outros, é claro, né? Que são importantes, inclusive o próximo, né? Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias de vida na terra. É o primeiro mandamento com promessa. Então, né? Mas a ênfase maior, né? É em cima daqueles mais polêmicos. Então, lembrando, irmãos, eu já faço uso aqui, né, das palavras do apóstolo Paulo. Nós que não guardamos o sábado, nós não temos o direito de julgar os irmãos que guardam. Vamos deixar isso bem de abertura, bem claro. Nós que não guardamos o sábado, não temos o direito de julgar os irmãos que guardam, assim como eles também não têm o direito de nos julgar, ok? Então o intuito aqui é aprendermos mais da palavra do Senhor, né? Fazermos aqui algumas observações. Eu estava comentando aqui com o Rodrigo mais cedo, né? Para quem vai nos assistir, o Rodrigo aqui não é o Rodrigo Silva não, é o Rodrigo Santos, daqui de Florestal. Sobre alguns comentários, né? Eu estava estudando hoje à tarde, agarrado, estudando esse tema aqui, e vendo alguns vídeos, algumas colocações, né? Favoráveis à guarda do sábado, e eu achei interessante. Eu quero também já deixar de abertura aqui esse comentário que eu fiz. Eu estava lendo sozinho e prestando atenção, né? O pessoal diz, não, mas Jesus ele poderia ter feito o que ele fez, né? O pessoal é favorável, né? Mas ele não trabalhou. Ele poderia ter feito o que ele fez, porque ele fez a obra de Deus. E o sábado é justamente para isso, para fazer a obra de Deus. Pô, teoricamente está bacana. Teoricamente foi bonito. Foi bem colocado, né? Na teoria. Só que na prática, Jesus, uma das argumentações que eles usavam para tentar condenar Jesus era justamente a guarda do sábado, né? E era justamente quem guardava o sábado que tentou condenar Jesus. Então fica aí esse registro, tá? Porque vão tentar dizer isso. Mas Jesus ele não trabalhou, tá? Qual era a função de Jesus? Qual era a obra de Jesus? Jesus deixa claro, né? Em João, quando ele fala que meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então o trabalho de Jesus era curar mesmo, era abençoar as pessoas. A missão dele é essa. Tá? Mas só estou abrindo isso para vocês porque eu achei muito interessante a colocação. Para quem não tem entendimento nenhum da Bíblia, convence, porque são pego algumas argumentações ali, tá? Que dá para convencer quem não tem conhecimento nenhum, né? Mas nós falamos aqui, quantos aqui estudaram pelo menos alguma coisa aí com respeito à guarda do sábado e ao 4º mandamento? Alex estudou? Só eu e o Alex, o Emerson também viu alguma coisa, beleza. Então por que eu falei? Mas não é para saber quem estudou mais ou quem estudou menos, não. É só para que vocês fiquem à vontade para colaborar aí, ok? Sempre com comentários aí dentro do assunto, para que a gente possa ganhar tempo, né? E não fugirmos do propósito aqui do estudo da palavra de Deus.
Então, o que significa sábado, né, no hebraico? Alguém já pesquisou? Sábado no hebraico. Vamos pegar lá, né? Sábado significava dia do descanso, que vem de Shabat, né? Então, nós já sabemos. E esse dia de descanso, lembrando, tá, que nós temos a questão de contarmos os dias. Na época, quando Deus criou o mundo, né, ele não contava o dia, ele não tinha, os dias da semana não tinha nome, né? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, os dias da semana não tinha nome. Então, Shabat, dia do descanso, tá? E aí vem mais algumas coisinhas. Agora, por que o sábado e domingo não tem a palavra feira? É apenas uma notinha que eu separei aqui, tá? Porque eu achei muito interessante isso aqui, de abrir, de trazer essa nota, abrir esse parênteses aqui. Alguém, com exceção dos meninos que eu já falei com eles aqui, alguém já teve a curiosidade de ver? Eu confesso a vocês que eu não tinha. Olha aí, lendo, estudando isso aqui, hoje eu achei isso. Eu falei, poxa, que legal. Aí eu coloquei como nota aqui. Alguém que já pesquisou, falei, por quê? Né, dentro desse comentário aqui, dentro dessa argumentação, por que para na sexta-feira e não tem sábado-feira e domingo-feira? Não? Já pesquisou, irmã Flora? Não? Sabe por que não? Só vai até sexta-feira? Magda, já pesquisou? Pois é, eu achei muito legal, tá, gente? Não é questão, nossa, ele sabe, não, eu não sabia não, estou aprendendo com vocês aqui, viu? Porque sábado e domingo não tem a palavra feira. Na época, sábado significava dia do descanso, que vem de Shabat em hebraico, nós já vimos, e domingo, dia do Senhor, do latim dias domênicos, que era quando cristãos se reuniam para louvar a Deus. É por isso que esses dias não levam a palavra feira, já que tem outros significados. Então, como o sábado já tinha um significado, o domingo, né, já tinha outro significado, então, dando-se nomes aos dias da semana, eles não ganharam a palavra feira, ok? Mas vamos agora para o nosso estudo. A minha pergunta Jesus aboliu a lei do sábado? Sim ou não? Jesus aboliu? Não. Ele não aboliu a lei do sábado, embora o texto que nós vamos usar, de Mateus, né, vai falar basicamente da lei. Tá? Então vamos deixar bem claro, porque às vezes a forma que alguns falam, parece que Jesus passou por cima, assim, desrespeitando o sábado. Não, ele não aboliu a lei. E é bom lembrarmos, irmãos, que há algumas coisas, alguns costumes da lei e alguns eventos do Antigo Testamento, de fato, com a vinda do Messias, houve sim modificações. Por exemplo, né, no Antigo Testamento, né, nós tínhamos o que para celebrar a libertação do povo? O que aconteceu na noite da libertação do povo de Israel? Páscoa. No Novo Testamento, na noite que o Senhor Jesus vai falar com os discípulos ali, o que ele fez? Ceia, que seria a Páscoa do Antigo Testamento. Então não é mais Páscoa, virou ceia, né? O que seria, nós estudamos agora há poucos dias, o que seria dia de Pentecostes, de Atos 2, no Antigo Testamento era o quê? Festa da colheita. Então, são algumas informações básicas, simples, mas porém muito básicas, que nos ajudam a compreender algumas coisas. Por exemplo, no Antigo Testamento, nós tínhamos o quê? Para se tornar membro, para fazer parte do povo de Israel, toda criança até o 8º dia tinha que ser o quê? Circuncidado. No Novo Testamento, né, para os cristãos, não vou dizer para aqueles que estão esperando o Messias até hoje, é claro, né? Mas para os cristãos, tem mais circuncisão? O que substituiu a circuncisão? No lugar, né? O sinal, que a circuncisão era o sinal da aliança. No Antigo Testamento, circuncisão é o sinal. E no Novo Testamento, qual é o sinal? Batismo. Mas qual é o efeito? O mesmo da circuncisão, sinal da aliança. Então nós precisamos entender isso, tá? Se você conseguir entender que que houve algumas mudanças, e nós podemos ver, irmãos, até nós hoje, né? Por exemplo, se nós formos conversar com pessoas aí de muito mais idade do que a gente, e eles vão contar situações da época deles, você vai falar assim, nossa,
Não tem lógica. Né? Você vai falar, por exemplo, com os meninos mais novos aí, você sabe o que é datilografia? Eles vão pensar que você está falando em língua. Né? Mas quem aprendeu datilografia consegue digitar bem hoje, né? Mas o curso de digitação continua valendo. Só não é mais datilografia, agora é computação. E com vários cursos. Então, você vai... Gente, eu achava aquilo lindo demais. Não é? Não, hoje é só um dedinho para dar o espaço, né? É o dedinho. É só o dedinho assim. Né? Então, irmãos, cheio de coisas. Então nós precisamos entender, assim, eu particularmente vejo isso. Nós temos que levar em conta costumes e épocas. Nós temos que levar isso em conta. Por exemplo, alguns costumes da lei, por exemplo, para quem diz que guarda a lei, tem alguns costumes. Por que eles não guardam? Tem alguns costumes da lei. E nós vamos provar que Jesus guardou a lei, mas alguns costumes dela não. A gente consegue ver isso muito claro. Para os guardadores de lei de plantão, é bom que se entenda isso. Eu pego aquilo que me convém e faço. Tá, por exemplo, como que os que estão debaixo da lei aí ainda, que vivem, dizem que tem que guardar a lei da forma que era lá dos 10 mandamentos, do mesmo jeitinho, que não mexeu nem nada, como que essas pessoas agem quando acontece um adultério no meio deles? Por quê? Qual era o costume da lei? Apedrejava a mulher. Mas aí eles, na questão do sábado, eles vão dizer para nós, não, mas a lei não mudou. Então beleza, então se não mudou, então que se cumpra. Então que se cumpra. Ok? Só um minutinho, ele tinha levantado, pode falar. Se o homem conseguisse guardar todas as leis, não precisaria Jesus ter vindo. E Tiago deixa isso muito claro. Se alguém diz que consegue guardar todas as leis, tropeçar em um só mandamento, quebrou todas. Então não valeu nada. Fala, Alex. Nesse episódio, quando trouxe a mulher, e ele pela lei, poderia ser apedrejado. Sim. Só que a irmã que fizeram isso, esqueceram do detalhe que a lei fala, que o homem deveria estar junto lá. Então, tem essa questão que o acusador deveria estar junto, né? O homem deveria estar junto, nesse caso da mulher adúltera. Mas você vê que eles fizeram tão mal feito, né? No caso, o episódio lá dos fariseus, que é sempre caçando um jeitinho de pegar Jesus pelo pé, mas vão focar na lei, o que é interessante, pegando esse costume da lei, né? E vocês vão ver que eles chegam para Jesus e eles querem pegar Jesus tanto pelo pé, que na hora que eles vão falar da lei, você vai ver que eles descrevem a lei completinha para Jesus, não precisava Jesus falar mais nada. Imagine a cena, a mulher sendo arrastada, os fariseus viram, olha, Jesus, você está lá escrevendo na areia, né? Jesus, essa mulher, olha isso aí, como que eles ditam a regra todinha. Essa mulher foi pega em adultério. E a lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. Então para que eles estão trazendo? Você já sabe o que tinha que ser feito. Mas hoje em dia mudou a pedra. Hã? Só mudou a pedra, né? Mas é verdade, né? Só mudou o personagem e a pedra, né? E o material. Então olha só, Jesus, essa mulher foi pega em adultério. Então, mas o que na verdade eles queriam que Jesus dissesse? Uma das duas, o sim ou não. Eles queriam que Jesus dissesse, então apedreje. Por quê? Mas cadê o Messias misericordioso que está pregando o amor? Se Jesus dissesse sim. Se Jesus disse não apedreje, herege, está quebrando a lei de Moisés. Então eles só queriam uma das duas respostas de Jesus: apedreje ou não apedreje. Só isso que eles queriam. Mas Jesus, né, com a sua divindade, sendo Deus, conhecendo os pensamentos humanos, né, qual de vós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ponto final. Então, mas aí eu pergunta-se, naquele momento, Jesus cumpriu a lei de Moisés, sim ou não? Não. Naquele momento, vamos ver que não? A regra foi totalmente ditada para ele. Mas eu vou chegar onde é que você quer. Eu sou inteligente, mas nós vamos chegar lá. Mas, didaticamente, literalmente, Jesus cumpriu aquela lei de Moisés, que eles ditaram a regra para ele? Não.
Não, pois é, mas se Jesus fala assim, vamos lá, o assunto, a intenção deles era o quê? Não era a mulher, eles estavam um pouco se lixando para aquela mulher. Exatamente, a intenção era colocar Jesus contra a lei. Contestar Jesus contra a parede. Era contestar Jesus, era colocar ele contra a parede. Então nós podemos entender, e aí nós vamos entender depois a questão do sábado. Aí nós vamos conseguir entender a questão do sábado, porque quando nós entendermos, tanto é, eles ditaram as regras, Jesus cumpriu aquela lei de Moisés ali, do apedrejamento? Não. Mas ele cumpriu a lei de Deus? Sim. Porque ele mesmo disse que toda a lei se resume em quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Qual lei que ele aplicou ali? A lei da misericórdia, a lei do amor. Ele aplicou a lei de Deus. Então vocês estão vendo como que é complexo? Né? Então, no sábado, qual foi a lei que ele aplicou? A lei da misericórdia, quando ele cura. A lei do amor ao próximo. Ele veio para isso. Então ele cumpre toda a lei. Então a pergunta é, né, Jesus aboliu o sábado, o quarto mandamento ali? Não. Nós precisamos reconhecer isso. Até porque ele mesmo vai responder isso. Tá? Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. E o significado da palavra cumprir aqui no grego é completar. Tá? Ou concluir. Então, ele veio para concluir, ele veio para completar a lei. E é bom entender que Jesus, ele se declara maior do que Moisés. Jesus é maior do que Moisés. E quem foi Moisés? Aquele que trouxe as leis de Deus. E era muito comum você falar que as leis de Moisés, a expressão leis de Moisés. Por quê? Lógico, por ele ser o portador, mas as leis é do Senhor. Então, quando a gente vai ver aqui, Jesus vem completar, ele está deixando claro, olha, eu não vim acabar com a lei, mas eu vim completar a lei. Eu sou a lei, eu sou o resumo da lei. É isso que ele estava dizendo, quando ele fala, olha, eu não vim abolir a lei, eu não vim acabar com a lei, mas eu vim cumprir, ou seja, mas eu vim completar essa lei. Eu vim completar a lei. Porque nós vamos encontrar, tá? Tem um texto aqui, eu vou pegar ele aqui agora, lá de Colossenses 2, ele é muito usado, e aí, eu vou precisar de um favor de vocês. Colossenses 2, é 16, não é? Algo melhor, talvez nem faça, porque eu queria que projetasse sombra aqui. Se apagar aqui da sombra, só para a gente fazer uma demonstração, só para ficar bem nítido. Esse apaga só uma para mim, mesmo, só para ver se vai dar sombra aqui. Deu sombra? Deu. Pouquinho, mas deu, né? Ó, eu queria bastante sombra. Ou será que se eu mudar de posição aqui vai dar? Olha aí, apaga aí de novo, mestre. Não, deu pouquinho a sombra, ó. Aí, ó, agora deu. Tá vendo minha sombra aqui? Quem é que tá... Aí, isso, olha lá, ó. Aqui, ó. Agora deu, tá vendo? Olha só. Ó, põe a mão aí, Emerson. Olha, ó. Levanta a mão, Emerson. Aí, ó. Não, pois é, ó. Olha, tô vendo o Emerson aí, ó. Beleza, ó. Olha, ó. Ó, não, aqui, eu tô vendo, beleza, não é? Olha lá, tá vendo a sombra? Aí, beleza, fica quietinho aí, Emerson. O Emerson tá aí, não é isso? Levanta a mão, Emerson. Levanta a mão. Ah, você tá com o celular? Deixa o Rodrigo com o celular, isso? Eu quero ver sua mão. Deixa o Rodrigo, isso aí. Chega mais pra cá. Só para projetar a sombra lá, aqui é a minha. Aí, ó. Não, pois é, você vai ficar aqui de trás, aqui, ó, isso. Pode ficar aí. Eu quero ver sua sombra. Eu quero ver sua sombra, olha lá, tô vendo. Não é? Eu de costas. Aí eu estou conversando com o Emerson. Aquela sombra lá é do Emerson. Não é isso mesmo? Tá correto, Emerson? Beleza. Então eu estou vendo a sombra do Emerson aqui. Eu sei que o Emerson está aqui. Agora, ô Emerson, vem aqui para frente. Fica aqui de frente comigo agora. Pode ficar de frente comigo. Pode vir bem de frente comigo. Bem de frente. Agora, cadê a sombra do Emerson? Tá dando para ver aí? Quase não, né? Não, pode ter gostado. É porque você olha, você está se achando mais alto que eu? Olha aqui, cadê a sombra do Emerson? Por que eu não preciso mais de ficar de olho na sombra do Emerson que estava lá? Por que eu não estou precisando mais da sombra do Emerson? Justamente, é bem simples, é só isso mesmo, obrigado. A intenção era só essa, vocês entenderam?
Por que eu não precisei mais da sombra? O que o texto está dizendo aí, Alex? Vamos entender por que eu não precisei mais da sombra? Ninguém vos julgue pelo comer ou beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Essas são sombras das coisas futuras. Em realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, são sombras daquilo que viria. Ou seja, apontava para quem? Para Cristo, tudo aponta para Cristo. Agora eu vejo Cristo, agora eu não dependo mais da sombra. Eu não dependo mais da sombra, porque essas coisas foram sombras de coisas que estavam por vir. Então eu só via sombras. Agora eu não preciso mais da sombra, porque agora eu já tenho Cristo pessoalmente. Cristo já está na minha frente, então não preciso mais. E vão, dependendo de com quem você conversar, tá? Vão usar aí uma outra narrativa, uma outra teologia, uma outra explicação para esses versículos, viu? Então fiquem atentos. Pode falar, Alex. Se puder falar, eu estou participando aqui disso aí. Jesus, ali fala do sábado, o sábado era justamente o quê? O exemplo de Deus que descansou no sexto. Sim. Descansou, aí ensinou o povo também a mesma coisa. Então, dia de contemplação, adoração, você vai fazer muita coisa, descansar no sábado de Jesus. E como nós ficamos de tudo isso é da lei, das sombras para o futuro, quando eu vejo Jesus, Jesus é o nosso sábado. Jesus é o nosso descanso, exatamente. Jesus é o nosso descanso. Então, até o dia de descanso se resume em Jesus. Só que com uma diferença, Ele é o nosso descanso eterno. Mas é isso aí, eu também interpreto dessa forma. Porque agora eu tenho Cristo. E você vai ver que essa sombra, ela se dissipa na pessoa de Cristo. Na obra e na pessoa de Cristo. Então eu não preciso mais dessa sombra. Eu não preciso mais. Agora, algumas explicações que vocês vão achar por aí, tá? É de que? Por que se falou isso? Eles não dizem nem que Paulo falou, não. Alguns historiadores aí favoráveis à guarda do sábado vão dizer que foi usado isso aí porque na época os feriados nacionais as pessoas estavam usando como sábado também, como dia de descanso. Então estava fazendo como se fosse o sábado, e aí que ninguém te julgasse pelo dia do feriado. Então seria, no caso, não pelo sábado, seria pelo feriado. Tá? Eu li esse comentário das teses que são favoráveis a isso. Não, é por causa dos feriados nacionais. Aí quando tinha um dia de feriado, as pessoas estavam fazendo confusão com o dia de sábado. Mas interessante, né? Que o pessoal que descansa no sábado hoje, dá feriado, eles querem parar também, né? E aí? Eu não sei se é incoerência, não sei. Né? Eu acho que ele simpatiza muito a questão do descanso e esquece da adoração. Esquece da adoração. Dessas denominações que guardam o sábado, eu vejo muito isso. Sinceramente, eu não vejo nada de adoração, para falar a verdade, como alguns que eu conversei. Eles se preocupam muito em não fazer nada, mas não de... Esquecem do que fazer. Exatamente. Eu li uma tese sobre isso, Paulo. Exatamente o que você está falando. Muita contradição. Se eles simpatizam muito essa questão do descansar, quem está aposentado, por exemplo, não se guarda. Então, descansa todo dia? simpatiza mesmo descanso. Se a questão for o não fazer nada, né? Não é verdade. Se eu não simpatizo em descansar, se eu estou trabalhando, eu não preciso, sabe? Não, e o detalhe, ó, gente, vamos pensar uma coisa. Esse dia do descanso foi dado para nós o santificarmos. E como que nós vamos santificar um dia? Fazendo desse dia um dia do Senhor, para o Senhor. Então, é bom lembrar que o Shabat, o dia de descanso do Senhor, não era para ficar de pernas para o ar, não era para ficar à toa. Era para ter aquele dia do descanso, seu trabalho secular, para que as pessoas pudessem se dedicar absolutamente, ou um tempo maior, à obra do Senhor. Não era para não ficar sem fazer nada. Eu tenho uma análise, não sei se é correta, mas vou falar. Se, quando o Senhor fala que Ele fez, em 6 dias Ele fez tudo, e Ele fala que guardou o sétimo para o descanso na minha análise é o desfrute, né?
ele guardou para desfrutar a obra que ele fez. Contemplação. Eu já vi análises também dessa forma, que a parada dele ali, tá? Que no sábado ele criou tudo com 6 dias, no sétimo ele para vislumbrar a sua obra, ele para contemplar a sua grandeza. Tá? Então assim, e na verdade, quando a gente traz o significado de outra coisa, vamos lá para o versículo que fala do mandamento, né, de Êxodo 20, olha pra você ver, a incoerência, tá? Ou a menos que não tem pessoas que guardam o sábado e que sejam empresários. Não deve ter nenhum que é empresário. Ou então, se for empresário, ele dá folga para os empregados tudo. Porque o que o texto está falando aí? Quem teria que parar também? É só o dono? Não, seus servos, suas servas. Seus filhos. Até o seu meio de condução, que no caso os animais. Nós podemos usar tanto o meio de produção, né, servir como meio de produção, ou meio de condução. Então, de acordo com esse ensinamento, seria então, olha, então você não pode fazer nada. Eu me lembro um dia, numa revista, eu dei um estudo, a revista da Didaquê, um estudo sobre esse tema, e tinha algumas informações nela. Não sei, né, eu não confirmei, eu nunca fui lá em Israel. Talvez alguém que já foi lá, que conheça melhor, pode dizer. Mas que o pessoal que leva de fato a sério a questão da guarda do sábado, Paulinho, diz que alguns prédios lá são programados para subir e descer, parando, andar por andar e abrindo a porta, para que a pessoa não tenha o trabalho de apertar o dedo. Tá? Porque realmente eles consideram o trabalho até um interruptor. Aí que vem um negócio muito interessante, que eu vejo muita incoerência em certas situações. Porque o pessoal diz que não vai fazer, mas os outros podem fazer por eles. Mas os outros fazem por eles. Eles, não, eu não faço. Eu me lembro, eu era adolescente ainda, nós tínhamos uma banda de música, que eu criei, depois eles me tiraram da banda. E aí, a moça, a gente estava ouvindo uma música, ensaiando uma música, na casa do Helder, não me esqueço disso. Não, isso. Aí o menino chegou com uma fita, né, que as fitinhas, né, Paulo, nossa época, né, que as fitinhas que você desenrolava ela com caneta, né, quando embolava, fita cassete. E aí, a irmã lá, nossa, gostou da música. Ô irmão, grava pra mim. Não, no disco, e ela tinha que comprar a fita. Ô, grava pra mim, eu gostei dessa música. E ela falou assim, não, naquela época a farmácia vendia fita, né. Aqui, cola na farmácia ali, ó, e compra uma fita que eu gravo pra você agora. Não posso não, porque hoje é tal dia. Ah, não pode não? Não. Aí ele olhou para mim e começou a rir, ele já sabia que a gente ia fazer. Aí ele, pede o máximo para ir lá para você. Aí ela, você vai? Eu falei assim, mas não é pecado? Ela, né? Eu falei, pois é, eu posso pecar, você não, né? Então quer dizer, pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Então, irmãos, são algumas situações que não batem, definitivamente não batem. Tá? Nós vamos pegar mais profundo aí algumas situações, irmãos. E a nossa principal base, irmãos, para dizer, olha, que eu não guardo. Por que eu não guardo? Eu não guardo porque o meu Senhor não guardou. Nós vamos ver isso, os discípulos sendo defendidos por Jesus nessa questão. Lembra daquela passagem lá? Era uma plantação de trigo, né? Mas lembra daquela, vamos imaginar que fosse um milharal, que eles tiveram fome. Foi lá, o que os fariseus vieram logo para cima? Não é dia de... Então, teoricamente, não era dia de nada. Tinha que ficar o tempo todo no templo mesmo. Não, olha, seus discípulos... Peraí, mas... E o Senhor, ele ainda faz menção a uma passagem onde Davi foi lá, né, com seus servos, com seus companheiros, e comeram o pão da preposição que eles não podiam, que era só... Eles entraram no local onde eles não podiam. O sacerdote deu para eles comer o pão que não era lícito comer. Não era lícito para eles naquele dia. Então são algumas situações que não dá. Como fica a questão do sábado e algumas outras questões no Novo Testamento, sobre a ótica do apóstolo Paulo, né? Foi o texto que o Alex leu aí. Esse texto ele é muito enfático, né? Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém, ou seja, a vitória já nos foi dada. O que tinha que ser feito, foi feito. Agora o Paulo está falando, olha, ninguém vem com mimimi para cima de vocês não.
né? Olha, o que tinha que acontecer, já aconteceu. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados. Paulo está trazendo essa orientação, e isso aqui é muito interessante, irmãos. Ninguém vos julgue. O que é isso? Ninguém vos julgue por essas situações. Nós estamos falando do sábado aqui, mas tem outras situações aqui. O que Paulo estava querendo dizer com isso? Se eu disser para alguém, falar assim, ou melhor, se a lei brasileira disser, ninguém vos julgue por estacionar o carro na contramão. Você pode estacionar o carro na contramão? Não, se a lei disser que ninguém vos julgue por estacionar o carro na contramão. Se a lei está dizendo que não é para ninguém te julgar, então você está livre. Ninguém vai te condenar, ninguém pode te condenar, porque a lei está dizendo que você pode estacionar na contramão. Ou seja, tem uma placa de parada, proibido estacionar e parar. Tem aquela placa? Você não pode parar e estacionar, porque tem aquela placa e você vai ser penalizado. Agora, vamos imaginar no lugar da placa permitido. Quem vai poder fazer isso? Ou não seja julgado, não julgue ninguém por ele estacionar aqui. Não julgue por isso. Não julgue por aquilo. Se nós entendemos o não julgar, ainda que fosse qualquer crime, por mais atroz que fosse o crime, se Paulo estivesse dizendo, não julgais por isso, não julgueis por aquilo, se ele está dizendo para não julgar, porque ele não entende mais como uma lei. Se ninguém pode me julgar, é porque não é uma lei mais, que está sobre a batuta, sobre a tutela, ou uma situação que está sob a tutela de uma lei, o que seria uma ordenança. Paulo, olha, ninguém pode me julgar mais por isso. Só que ele vai explicar, é claro que ele vai explicar, que foi o texto das sombras, que são sombras, que ninguém... E você vai ver que o texto continua, você vai ver que tem uma vírgula, não tem um ponto final aí não. Depois da palavra sábados, vou pegar o 16 e 17 diretão agora, apesar que o Alex já tinha lido para nós. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Essas coisas lá são sombras, estavam tudo apontando para Cristo. Tudo iria se resumir em Jesus. Ninguém mais agora pode me julgar por certas coisas. Até porque eu já sou justificado. E a questão de Jesus, quando ele fala, eu sou o Senhor do sábado, e outros textos que nós vamos mostrar aqui agora, conforme eu disse antes aqui, algumas pessoas vão usar, para tentar defender a tese, dizer que Jesus não quebrou o sábado, que Jesus não violou o sábado. Eles vão dizer que Jesus estava fazendo a obra de Deus, que aquilo não era um trabalho, aquilo ali Jesus estava apenas fazendo a obra de Deus, teoricamente faz sentido, mas então por que tentavam pegar ele pelo pé, em cima da mesma situação? Hoje eles dizem que era obra de Deus, mas por que tentaram? Inclusive o acusaram, usaram isso como acusação. Não sei se você já conversou com algum defensor do dia, e na hora que você vai trazer a argumentação de que o Senhor Jesus literalmente não guardou, eles vão dizer, não, mas Jesus foi diferente. Não é porque Jesus não guardou. Jesus não estava trabalhando, ele estava fazendo uma obra. E era lícito, fazer aquilo no sábado. Era lícito fazer o bem. A hipocrisia é tanta. Quantas vezes Jesus jogou na cara dos fariseus? É lícito fazer o bem no sábado? Eu não posso fazer o bem no sábado? Se você tiver só a expressão, alguns falam vaca, se tiver só um animal e ele cai no atoleiro, pelo fato de ser sábado, vocês não vão tirá-lo? Nós vamos pegar alguns textos aqui, falando alguns feitos de Jesus no sábado, baseado aí em Mateus capítulo 12. Olha só,
o Senhor do sábado. Sucedeu por aquela altura que Jesus atravessava umas searas com seus discípulos. Lembrando, era sábado. E como os discípulos sentiam fome, começaram a arrancar as espigas de trigo e a comer o grão. Mas os fariseus, ao vê-los fazer isso, protestaram: os teus discípulos estão a fazer o que não é permitido no dia de sábado. Não era permitido colher, né? Talvez não é que não era permitido comer, não era permitido colher, a colheita que não poderia. Jesus disse-lhes: nunca leram o que o rei Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Como entraram na casa de Deus, ele e os seus companheiros, e comeram os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer? E nunca leram na lei que os sacerdotes de serviço no templo podem trabalhar ao sábado, ficando isentos de culpa? Pois aqui está quem é maior do que o templo. Jesus, ele se declara não só maior do que o sábado, mas maior do que o templo. E ele vai dizer no versículo 7, se soubessem o que quer dizer essa passagem das Escrituras, mais do que os vossos sacrifícios, quero vossa misericórdia. Não teriam condenado quem não tem culpa, porque eu, o Filho do Homem, sou o Senhor do próprio sábado. Ele é maior do que o sábado, ele é Senhor do sábado. Foi ele que criou a lei? Não, e lembrando, aí você, mas Jesus não iria mudar a lei. Vamos lembrar uma coisa, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ele tinha condições, ele tinha autoridade para isso, ele tem autoridade para mexer no que ele quiser, porque o Criador é ele. Exatamente. Então, olha só, irmãos, aqui nós vamos ver uma outra situação. Jesus cura o homem com a mão paralisada, no versículo 9 aí, a partir do versículo 9. Depois foi para a sinagoga e viu ali um homem com uma das mãos aleijadas. Os fariseus perguntaram-lhe: a lei permite fazer curas no dia de sábado? Fizeram para terem do que o acusar. Fala, Alex. Sim. Foi em Mateus 12, né? Sim. E depois a gente fala sobre algo também. Uhum. Em Lucas 6, no mesmo episódio, Sim. no finalzinho eles falam assim, que eu sou mal sábado. Porque foi explicado qual está certo, o outro que talvez eu sou mal tempo, e eles falam que eu sou mal sábado. Qual está certo nos evangelhos? Os dois. Os dois. Provavelmente eles falam assim, eu sou maior do tempo e maior do sábado. Isso, é só questão de evangelistas. Lembram que é porque Mateus escreve direto aos judeus e Lucas escreve aos gregos, tá? Então é só questão mesmo de evangelistas mesmo, de escritores, tá? E isso aí o Alex acabou de colocar, ficou melhor ainda, porque ele mostra que ele é maior que os dois, tanto do sábado quanto do templo, né? Ele é maior. Então, irmãos, é muito, não tem, o interessante aqui, no finalzinho aqui do versículo 9, eles perguntam para Jesus: a lei permite fazer curas no dia de sábado? E é interessante, como que os fariseus falam? A lei permite fazer curas no dia de sábado? E o intuito deles era pegar Jesus pelo pé. Por que os defensores hoje falam, não, mas Jesus estava fazendo o bem? Eles não estão se contradizendo, não? Não, mas Jesus não estava trabalhando, ele estava fazendo o bem. Mas os mesmos que defendiam a guarda do sábado naquele dia estavam acusando Jesus justamente por isso. Por ele estar curando. E curar é o quê? Não é fazer o bem, não? Curar uma pessoa, você não está fazendo bem para ela, não? Jesus estava fazendo bem. E mesmo assim, a sua resposta foi: qual de vocês, se tivesse apenas uma ovelha e ela caísse numa vala no sábado, não iria tratar de tirá-la de lá? Quanto mais não vale uma pessoa do que uma ovelha? Evidentemente que é justo fazer o bem no sábado. E disse-lhe ao homem: estende o braço. Ele assim fez, e imediatamente a sua mão ficou completamente normal, tal como a outra. Então, irmãos, Jesus assim, a gente fica imaginando, né? A gente vê séries, filmes, e a gente fica imaginando. Eu tenho gostado dessa série agora,
porque ela mostra com uma leveza, de uma forma tão gostosa, o agir, que, sinceramente, eu não sei, eu não posso provar que era daquele jeito. Mas nos mostra, quando você vê esse episódio na série, você vê como a cara de tacho que os fariseus ficavam. Porque é interessante, e eu pergunto, eu vou até mais pesado aqui agora do que Jesus, porque nós estamos em outra época. Se o seu filho, você que guarda o sábado, se o seu filho adoecer no sábado, você não vai levar ele no médico? Eu vejo interessante isso aí, mas é o seguinte: se eu tiro domingo, por exemplo, no caso nosso, domingo, para o Senhor, aí eu vou fazer uma visita. Aí eu vou lá visitar o Marquinhos. Aí chegou o Marquinhos doente. Eu estou proibido de orar para que Deus opere milagre na vida. Então não posso pedir Deus para curar ele não, né? Entendeu? Então você vê uma contradição muito grande. Muito. Se eu tiro o dia do Senhor, eu não posso nem orar para Deus curar a vida do Marquinhos. Diante da colocação dos fariseus aqui é isso, diante disso aqui é isso. É lícito curar no Senhor, então não posso orar para a pessoa ser curada não, no dia do Senhor. Então é muita contradição. Se eu tiro o dia do Senhor, é muito. Você olha de novo, para te falar a verdade. Eu acho que esse sábado aqui não poderia muito bem. Lembre-se de tirar um dia para nos santificar. Lembre-se de tirar um dia. Mas o que eu sempre entendi, Paulo, desses 6, no 7 ele descansou. Por que ele descansou no 7? Porque ele terminou em 6. Se ele tivesse terminado com 7, ele ia descansar em 8, no 8º. Um momento ele ia parar. Uma das coisas que fica muito claro para nós é que o Senhor quer que separemos um dia no nosso trabalho secular, para tudo. Santifica esse dia para mim. Santifica esse dia para mim. Sabe? Por isso, para nos... E trazendo alguns exemplos minúsculos, sabe? Por que será que o Senhor nos ensina isso? O Senhor está nos ensinando que não é só trabalhar não, é adorá-lo, e é parar para adorá-lo. Não é parar, igual você falou aquela hora, não é parar para poder ficar de perna para o ar, não. Eu acho que, na verdade, Deus não criou nem o sábado no domingo. Porque quem trabalha no domingo? Ele está pecando. Estaria... A pessoa tem um serviço domingo e aí. Então eu acho que o importante é a gente esquecer, a gente desapegar desse sábado, desapegar desse domingo e fazer o seguinte: é tirar um tempo, que seja a quarta, que seja a quinta, que seja o dia que for. Fala lá, mestre. Ah, tá. Terminou aí, Paulo? Eu acho assim, a gente apega muitas coisas, é igual eu estava falando aqui no Brasil, a gente apega muito a isso, alguém que esquece da essência da coisa. Da essência da adoração, é verdade. Não importa o dia, desde que eu tire um tempo para Deus. Porque senão eu posso... Então, quer dizer, se eu tiro aquele dia ali, o resto eu posso fazer qualquer coisa? Não é? E é bom lembrar também de uma outra coisa também, Paulo. É muito interessante, irmãos, só antes do Rodrigo, depois do Vicente falar aqui, um negócio muito interessante é o seguinte, tá? Depois vocês podem buscar na história isso aí. Quem fanatizou a questão do sábado foram os fariseus. Por isso que ficou fanatizado. Tá? Foi algo que foi fanatizado. Foi algo que eles colocaram e você não vai achar eles pegando no pé por causa de outras coisas. Sabe, assim, dentro da história entre no embate fariseus e Jesus, sabe, a intenção deles sempre foi pegar Jesus. Sempre foi. Por último, eu vou mostrar a vocês um versículo onde eles tentaram pegar para pegar mesmo. Para pegar mesmo. Sabe? Uma vez eu estava conversando com um adventista sobre isso, né? E aí eu perguntei: se Jesus estivesse aqui hoje, vocês mandariam matá-lo? Vocês matariam ele de novo? Vocês mandariam prendê-lo para matar novamente? Mas não fomos nós, foi vocês sim. Foi vocês que guardavam o sábado, que queria prendê-lo para matá-lo. E eu provo na Bíblia. E mandei ela abrir a Bíblia dela, em tal lugar. Na hora que ela abriu a Bíblia, ela... mas eu não posso discutir, né? Porque você conhece mais do que eu, né? Só que ela estava tentando pregar dentro da minha casa. Eu falei: então não prega dentro da minha casa. Desse jeito. Então não prega dentro da minha casa. Porque não tem lógica. Tá? Deixa aí as pessoas que tinham levantado a mão, Rodrigo, aqui. Acho que o próprio descansar, quando Deus fala, descansou no sétimo dia, é um recado para nós, porque Deus não precisa descansar. Justamente. Ele descansa, trabalha o tempo todo.
Então é uma coisa que fica pra gente só, guarde um dia, não fica só nessa vida. Não, e assim, quando você pega o mandamento em si, tá? Depois nós vamos chegar aqui daqui a pouco, porque nós não guardamos o sábado e sim o domingo, tá? Porque também não adianta combatê-lo ou tentar refutar de por que não guardar o sábado, e também não mostrar por que nós guardamos o domingo. Nós vamos ver aqui. E não é só um com 2 versículos, não, bastante. Tá? E quem criou isso aí? Eu não sabe quem criou o domingo? Não, nós vamos ver, porque na verdade é o seguinte, porque nós entendemos, nós vamos mostrar por que nós cristãos, tá? A partir de Cristo para cá, por que se passou a guardar o domingo. Porque se não tivermos um dia para guardarmos, aí de fato nós estamos quebrando esse mandamento. Eu não sei, tem história que fala, não sei, eu sei que é estudioso, fala que o Constantino. Isso, mas na verdade Constantino ele não criou, ele apenas regulamentou. Eu li sobre isso. Ele não criou, ele só regulamentou. Não, ele só regulamentou devido à sequência daquilo que nós vamos ver aqui agora, de vários acontecimentos que os cristãos, né, não ortodoxos, no caso os cristãos seguidores de Cristo, que começaram os acontecimentos de primeiro dia, ou que ficou conhecido como dia do Senhor, então ele só regulamentou, não foi ele que criou, entendeu? Ele só regulamentou aquilo que já existia, tá? Então isso existe, essa questão de guardar um dia para o Senhor, ela existe desde quando? Desde que houve nos 10 mandamentos. O cuidado que a gente tem que ter é dizer, não existe nos mandamentos, não, existe. Tá? Agora nós guardamos no domingo, por que nós guardamos no domingo? Resposta simples e básica, porque o meu Senhor não guardou. Pode falar. E depois da escrita da revelação, os patriarcas, Sim. século 8, 102, 110, falavam, tem escrito disso na história dos historiadores. E nós não guardamos o sábado, conforme a lei, guardamos o domingo ao dia do Senhor. Exatamente. Então a igreja primitiva, depois que veio Constantino, regulamentou o sábado, mas antes a igreja já guardava. Isso, antes a igreja já estava fazendo, nós vamos mostrar textos aqui, de acontecer, inclusive Santa Ceia, que já estava sendo realizada no domingo. Tem texto que vai mostrar isso, inclusive ceia que estava sendo mostrada no domingo. Fala, irmão Vicente. Sim. Sim. Se Jesus violência da não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou da sua. Né? Aí a colocação de Deus está fazendo o descanso. Isso, dia. Exatamente. Tem uma grande sabedoria de Deus aí nesse ensinamento, claro, que é a importância do cultuar, de ter da comunhão, porque se não criar um dia, como que vai ter essa comunhão e esse cultuar também? Se eu tiro um dia, você tira um, você tira outro, como que vai haver essa comunhão? Como que vai haver essa comunhão também? Então, eu vejo também dessa forma também. Exatamente. Agora que e você vai ver um negócio muito interessante, irmão Vicente. O livro de Hebreus, né? O livro de Hebreus. Olha, você vê o quanto foi importante nós termos estudado todos eles individualmente, tá? Qual que é a palavra-chave do livro de Hebreus? Quem se lembra? Lembra aí, doutora Maísa? Quem se lembra? Lembra não? Vão pensando, deixa o irmão Vicente concluir ali. Vamos só ouvir o irmão Vicente concluir. Se vocês não lembrarem, aí eu falo. Esse aí eu lembro. Na época, era pela lei, depois virou pela graça. Mas o descanso nosso, que veio a nós,
Agora, nessa mudança de tudo aí, tem gente que trabalha comigo. Então, quando eu vejo o Senhor, não tiver trabalhando, eu Senhor. E eu entendo o meu dia de folga, aquele dia, eu trabalhei 6 dias. Não importa se eu vou ter três trabalho, 1, 2, 3. No 4º dia eu descansei, mas eu vou completar. Exatamente, ué. Ué. Exatamente, mas é verdade. É verdade, ué. Não, mas teoricamente é verdade. Ué. Como é que é? Adventista do 2º dia. Olha só, irmãos, e é muito interessante, porque a palavra, o texto que o irmão Vicente pegou é muito pertinente, porque nós vamos ver ele falando do descanso de quem? Versículo 10, ou melhor, versículo 9, né? Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Que descanso? Descansar em quem que o autor está falando? Quem é esse descanso que o autor está falando? Vamos lembrar da palavra-chave do livro de Hebreus? Cristo é superior. Então, o livro de Hebreus vai nos mostrar em tudo a superioridade de Cristo sobre Moisés, sobre os profetas, sobre a lei, sobre tudo. Então, aqui agora o autor vem nos trazer, olha, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Aí o versículo 11, esforcemo-nos por entrar naquele descanso. Que descanso é esse? Descanso do Senhor. Então, aí vai completar com o que o Alex havia colocado. A lei se resume em quem? Jesus. Na lei, o dia de descanso era o quê? O sábado. No Novo Testamento, na graça, o descanso é em quem? Jesus. Jesus é o nosso sábado. Jesus é o nosso descanso. Exatamente. Então, nós vamos vendo isso aí vai abrindo o horizonte. Quando você consegue entender os motivos das cartas, ou dos evangelhos, dos livros. Esse livro vem mostrar justamente a superioridade de Cristo. E o texto está falando de um descanso eterno. O texto está falando de um descanso, e você vai ver que aí o versículo 12 ainda é continuidade, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e tal. O versículo 13, e não há criatura que não seja manifesta em sua presença. Aí o versículo 14, tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou o céu, conservemos firmes na nossa confissão. Então tudo se resume em Cristo, gente. Tudo se resume em Cristo. Agora vamos lá, Paulinho, porque nós precisamos saber, tá? Muito bem colocado ali, você deu uma antecipada para nós. Às vezes alguém fala assim, mas foi Constantino. Não tem nada de Constantino. Ele já foi bem colocado aqui, ele apenas regulamentou aquilo que já existia devido ao que vinha acontecendo no meio cristão. Devido ao que vinha acontecendo. Tá? E aí, vamos pegar aqui algumas considerações com respeito ao domingo. Eu coloquei 3 em 3 aqui, algumas considerações com respeito ao domingo. Então, estão os textos bíblicos aí. Tá? Jesus Cristo ressuscitou quando? No primeiro dia da semana. Jesus, após a ressurreição, apareceu aos discípulos quando? Primeiro dia da semana. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes aconteceu quando? Primeiro dia da semana. Tem mais ainda. Os discípulos partiram o pão no primeiro dia da semana. Isso que foi uma Santa Ceia, irmão. Isso que foi um culto. Isso que foi uma ceia. Tá? A evidência em Coríntios sugere que a igreja reunia no primeiro dia da semana. Está em 1 Coríntios 16, versículo 2. Assim, a evidência ali do que estava acontecendo sugere que eles se reuniam no domingo. Jesus apareceu para João na ilha de Patmos quando? Primeiro dia da semana. Então, esse mais outro, tem mais motivos aqui, nos mostra claramente o porquê dos cristãos, quando a gente perguntar, mas por que vocês não guardam o sábado sim, o domingo? Porque para nós cristãos, os principais eventos da era cristã para nós, aconteceram no domingo. Aconteceram no domingo. Agora, uma incoerência do nosso meio, que guardamos o domingo, que eu vejo, é o fato de dizermos que eles estão errados em guardar o sábado, mas eles guardam bem guardado.
e nós dizermos que o certo é o domingo, ou que pelo menos guardamos o domingo e fazemos mal feito. Deu para entender? Eles podem... Mas nós não temos legalismo o dia, igual o sábado do domingo. Eles não trabalham, não fazem nada, não podem fazer nada. E a gente não tem isso no domingo. Isso, a gente tira fora o legalismo. Mas a santificação do dia, né? Não vou colocar nem somente para a santificação, a dedicação do dia é absoluta. Deles, né? Lógico que é aquele negócio que eu falei. Os fariseus, eles jogaram um bocado de fermento ali, estragaram a massa. Eles estragaram a massa, eles pioraram a situação. Fala, mestre. Aqui, mas eu não sei o trabalho de outras pessoas, induzir, já que eles acham que é pecado, quando induzir alguém ao erro, seja acidental, remédio. É aquilo que eu falei, da moça que queria que eu fizesse coisa para ela. Então assim, aí é mais a questão de conveniência, aí parte para o lado da conveniência. Aí, só está toda a razão. Aí parte a questão seguinte, irmãos, eu particularmente vejo assim, a questão da pessoa que tem no seu trabalho secular, eu guardo domingo, o meu dia de cultuar normalmente é o domingo, e eu trabalhei em empresa de ônibus 8 anos, então, eu creio que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele ia entender meu lado. Eu não tinha como, eu tenho que sustentar minha família, eu preciso trabalhar, então eu imagino da mesma forma, alguém que guarda o sábado, que eu acho que a Letícia tinha falado isso aí agora há pouco, entra a questão de consenso. Chega na sua empresa, né, ou a empresa vai entender, hoje já tem muito disso, por exemplo, eu acho que o pessoal do Enem, por exemplo, né, já tem, o pessoal que quando cai no sábado, né, eles não fazem e tal, né, se bem que eu acho que a maioria sempre é no domingo agora, né? Então, mas há muitas situações que por questões religiosas, tem empresas que têm esse bom senso. E o cabe ao funcionário ir lá e procurar. Eu creio que Deus, em sua infinita misericórdia, Ele entenderia isso. Nós, como homens, seres humanos, nós que não entendemos isso. Mas fica aí uma questão muito, muito interessante, né? De trazermos à tona essa questão de guardar, sabe? Não trazermos para o lado do legalismo. Não, legalismo, extremismo, nenhum presta. Mas quando o texto fala, porque se nós entendemos que nós cumprimos isso em Cristo, então não deixa de ser um mandamento. Nós só não cumprimos no dia e com o legalismo que eles faziam. Mas teoricamente nós deveríamos cumprir, porque não deixou de ser um mandamento. Porque Jesus deixou claro, eu não vim acabar, eu vim só completar. Tá? Então eu não posso fugir da questão de que existe o mandamento. O que eu posso até não levar em conta é o legalismo, mas o mandamento da santificação de um dia para o descanso, e na verdade esse dia para o descanso, tá? Não deveria ser, então hoje, por quê? Qual que é a desculpa que muitos usam hoje para não ir servir a Deus? Vamos pegar o nosso caso, no domingo. Poxa, eu já trabalho a semana toda, eu já levanto cedo a semana toda. Mas a criação do domingo, ou do sábado, ou do dia do Senhor, foi para quê? Não foi para você ficar à toa. Não foi para eu dormir até mais tarde. Não foi para isso. Quando eu entender isso, eu vou conseguir guardar melhor. Fala, mestre. Os alimentos, sabe? Que eu saiba, sim. Eu não vou pegar um pãozinho lá no elevador, então eu vou falar. Eu queria falar o seguinte, aqui a aqui, tem gente que tem mais de um dia, às vezes na semana, dependendo aqui do nosso país, né? Eu ia católico, eu chamava de dia santo, sujeito de católico também. Mas eu queria cumprimentar o seguinte, esse dia santo, que é da igreja católica, ele sempre não veio na luz, seja evangélico ou não, eu já comentei isso lá. Sim. Eu tenho minhas opiniões a respeito disso, não vou emitir elas aqui, Uhum. mas sempre aproveita para todo mundo. Então eles têm mais de um dia, no caso católico, dia santo no trabalho não faz nada. Exatamente. Faz nada sobre o trabalho, né? Empresa. Então deveria ser, né, mais um dia do Senhor. Olha só, irmãos, tem mais alguns pontos aqui, ó. Número 7 aí.
deixa eu pular. Os apóstolos não permitiram que os cristãos gentios fossem obrigados a viver de acordo com os costumes judaicos. Aquele texto que nós lemos aqui, ó, capítulo 2 de Colossenses 2 e 17, vamos pegar aí agora. Ô Magda, pega para nós aí Atos 15 e 20. Letícia, Romanos 14, versículos 5 e 6, só para a gente pegar esse ponto aqui, onde mostra que os apóstolos não permitiram que os gentios fossem obrigados a viver com os costumes judaicos. E nós vamos ver outras discordâncias também, por exemplo, Paulo e Pedro discutindo, né, sobre o costume judaico. Pedro queria que todo mundo circuncidasse, Paulo falou não. Então houve discussões. Então era muito comum, quando a gente vai estudar a carta de Paulo aos Gálatas, quem se lembra aí qual que era o objetivo da carta de Paulo aos Gálatas? O que estava acontecendo? A palavra-chave é o quê? Se não me engano é igreja. Por quê? Porque o pessoal estava querendo judaizar os cristãos. Eles estavam querendo trazer o judaísmo para dentro da igreja. E aí Paulo vai combater aquilo ali, tá? Um ponto interessante que você tocou nisso aí é que a própria lei, essa lei diretamente já era um costume dos judeus. Exatamente, não. E é bom, irmãos, lembrarmos o seguinte: junto com as leis existiam alguns costumes. O que me deixa pé da vida é justamente isso. As pessoas que querem que você guarde a lei, mas não querem ficar com os costumes da lei. Então faça como os costumes da lei. É isso. Assim, o que mais me pega, o que mais me chama a atenção é isso. Não, eu quero, não, porque está lá a lei. E depois nós vamos ver uma questão de diferença cultural. Tem a questão da diferença cultural. Eu já ouvi pessoas, professores sabáticos deles, dizendo, não, mas a lei que era lá é do mesmo jeito para hoje, toda lei é igual para todos. Eu falei, não é, a lei não é igual para todos. A lei não é igual para todos. Eu dei o exemplo para ele na área, não sou um expert no assunto, mas na área do estacionamento. Como se estacionar um carro e uma moto. A lei de trânsito, ela é igual? Não. Você pode andar de carro sem capacete? Pode. De carro você pode andar sem capacete. Mas e de moto? De moto não. Então a lei não é igual. Então é isso que a gente tem que entender. A lei para o povo de Israel, ou determinadas leis, determinados costumes, foram específicos para eles? Foram. Vai servir para nós? Não. O que o Senhor fez com a sua infinita misericórdia, com a sua soberania, sendo Ele onisciente? Houve situações, não é, já deixando bem claro, que nós já falamos no início, Ele não acabou com a lei. Houve situações que foram modificadas, vamos dizer assim, talvez melhoradas, mas Ele não acabou com a lei, tá? Deixa o Alex falar, depois você pode ler para nós, Magda. Em Atos capítulo 15, versículo 28. Ah, tá, porque eu pensei que você ia ler o 20. Então deixa ela ler ali, depois não, mas depois você comenta para nós sim, pode comentar. Pode ler para nós, Magda. É só para a gente ver aqui, ó, sobre essa questão dos apóstolos não permitirem que os cristãos gentios fossem obrigados a viver de acordo com o costume judaico. Mas escrever-vos que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Então ali foi uma recomendação para quê? Para que eles não fizessem tais coisas. Ah, interessante o que, gente, nós vamos encontrar isso aí, a Bíblia toda, essa discussão, essa questão do judaísmo, tá? Tinha seitas preparadas para isso. 28, já contaria. Sim. Mas o 28 eu acho mais interessante que fala. Não é que eu acho mais interessante, mas interessante no sentido. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Não vos mais encargo algum, senão que essas coisas necessárias, que abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da prostituição. Fazeis bem se vos guardardes dessas coisas, bem vos guardardes. Então, pareceu bem ao Espírito Santo não vos impor. Gente, você não é obrigado a fazer, vocês não vão dar conta, talvez. Não é a mesma coisa. Sabe? É a mesma coisa eu querer
o Paulinho tem um ritmo de vida, e às vezes eu querer levar o ritmo de vida dele ou de outro de vocês, ou vocês querem levar o meu, não dá. Não dá. Aquilo que foi para mim é para mim. O que foi para você é para você. Lê o seu aí, lê. O seu é de Romanos, né? Não faz diferença entre um dia e dia, outro junto iguais todos os dias. Cada um tem opinião definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor faz. Quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. Quem não come para o Senhor não come, porque dá graças a Deus. Então Paulo está trazendo outro ensinamento aqui, ó. Ó, tem gente que faz diferença entre dia e dia. Talvez ele estivesse falando de quê? Paulo estava falando de quê? Quando ele usa a expressão. Ó, um faz diferença entre dia e dia. Com o quê? Separação de dia, sábado. Para outros, dia é tudo igual. Então Paulo vai dizer, olha, cada um tem opinião bem definida em sua cabeça. Só que ele está dizendo, quem distingue entre dia e dia, quem guarda o sábado, que faça para o Senhor. Por isso que eu falei no início aqui do culto. Eu não tenho autonomia nenhuma para julgá-los. E eles também não têm autonomia nenhuma para me julgar. Porque eu guardo o domingo para o Senhor. Se eles dizem que guardam o sábado para o Senhor, amém que guardem. Mas eu guardo o domingo para o Senhor. Aí eu vou focar naquilo que eu disse agora há pouco. Eu só preciso entender o seguinte: se eu digo que estou guardando para o Senhor, tem que ser para o Senhor. Tem que ser para o Senhor. Tá? Não quer dizer que sua vida vai parar ali também, não. Nós não estamos falando de um Deus carrasco, não. E nós já fugimos dessa onda do legalismo há muito tempo. Mas se eu digo que é para o Senhor, é para o Senhor. Fala, Magda. Tem que entender que o Espírito Santo vai trazer para cada um aquilo que deve ser feito. Exato. Exato. Né? Olha, gente, para um pode ser pecado, para outro não. Né? Gente, Paulo é maravilhoso. Né? Paulo é tremendo. Então ele fala, olha, quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Quem separa dia santo, para o Senhor faz. Aí ele fala, olha, e quem come para o Senhor, e quem come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. Quem não come para o Senhor, também não come, dá graças a Deus. O que a gente tem que entender é isso, para acabar, irmãos, com esses mimimi, com esses negócios, essas pedradas atualizadas de hoje em dia, conforme a Tânia colocou, mudou só as pedras, né? Peraí, meu irmão, você faz, você está bem com Deus, é isso aí? Agora, eu não vou dizer, só quero que, eu preciso ter em minha mente o seguinte, para não ser conivente com coisas erradas, tá? De usar também uma desculpa que o mundo tem usado muito para não ser confrontado. Ai, dá muita pedrada, porque fica me julgando, porque fica isso. Na verdade é o seguinte, tem gente que usa isso como desculpa para poder continuar pecando. Na verdade, quando usa o versículo lá, não julgueis para que não sejais julgados, ele só está querendo dizer assim, me deixa pecar em paz. Tá? Ah, fica incomodando com minha vida, porque tá, peraí, mas o que você está fazendo? O que você está fazendo? Lembra da parábola? Da historinha que nós contamos aqui uma vez, né, que já está todo mundo, eu acho, já memorizou. Você não conhece. Ah, as pessoas ficam me julgando, eles não conhecem meu coração. De fato, ninguém conhece seu coração, mas suas atitudes são expostas. Então não tem como. Então não adianta depois vir, o povo está me julgando demais. Por que está te julgando? Por que será? A igreja também é a fugir da aparência do mal. Exatamente, né? Por que as pessoas estão falando isso de você? Como cristão? Por que será? Às vezes, talvez você nem estava fazendo, mas você está num ambiente que não era propício para você estar. Aí você não vai querer que as pessoas falam? Aí vem a questão que Paulo traz, essa questão da consciência. Né? Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Só um minutinho você vai falar. E aí vem aquela questão, tá? Que é muito grave também. Será que o que eu estou fazendo não está servindo? Será que eu não estou servindo de pedra de tropeço para Paulo? O que a Bíblia me ensina sobre isso? Se eu estiver servindo com pedra de tropeço, ai de mim, vai custar caro para mim.
Então, eu não posso servir de pedra. Então, se eu estou fazendo algo que faz o Paulinho se escandalizar, talvez ele é mais fraco na fé do que eu, e faz ele escandalizar, eu, como um bom cristão, qual deve ser a minha obrigação? Parar de fazer, ué. Como cristão. Não é usar as expressões vulgares, ninguém tem nada a ver com isso com minha vida. Tem sim, meu irmão. Você está dando mau testemunho para o Evangelho do Senhor Jesus. O seu mau comportamento está atrapalhando pessoas a servirem a Jesus. A sua postura não está condizente com a postura de um crente, de um cristão. Ela tem que ser revista sim. Não tem nada a ver não, o pastor está ali. É lógico, eu vou usar a figura do pastor que normalmente é usada. O pessoal usa muito a figura do pastor, mas esquece que a sociedade é um todo. Mas o pastor está ali, não sai de tal lugar, tal ambiente. E ele sabe que não é ambiente para ele. Talvez para o Paulinho que já conhece, para quem já tem experiência, não tem nada a ver. Tranquilo. O Paulinho fala, é o Márcio? Eu conheço o Márcio, tranquilo. Eu conheço o Paulo, tranquilo. Mas e o novo na fé? Como é que é esse novo na fé? A Bíblia fala, né, dos débeis na fé, né? Nós temos que ficar atentos com essas pessoas, não para criticá-los, mas para ajudá-los. E o novinho na fé? O que você acha que uma pessoa nova na fé vai pensar? Às vezes, aí nós ficamos aqui até 10h30, aí nós vamos tomar um refrigerante. Não, deixa que eu vou lá comprar. Aí eu vou lá no clubinho comprar, na porta, lá, na portaria. Vou lá, enquanto eu estou lá, enquanto o rapaz foi lá dentro pegar um refrigerante. O que o novo, passa um rapaz, uma pessoa nova na fé, uma pessoa que mal chegou na igreja, me vê lá na porta. Sinceridade, vou ser bem franco. O que vocês acham que ele vai pensar? Eu só estava lá, fui lá rapidinho buscar o refrigerante. E aí vem aquele ditado, né, irmãos? Até eu provar que focinho de porco na tomada, eu já causei muito problema. Quem tinha levantado a mão, Rodrigo? Mas a pessoa só contesta alguma coisa se ela não tem convicção do que ela é. Peraí, sempre. Pode falar de novo? A pessoa só contesta quando ela não tem convicção. Então, vamos supor, a pessoa chega e fala para você assim, você não tem Cristo, pastor. Você sabe que você tem, você vai ficar contestando com a pessoa que está falando nada com nada? Nada com nada. É verdade, não, tem coisa que é papo furado, não adianta nem se perder tempo, não. Tem coisa que não faz sentido, não. Tá? Então não adianta, não. Deixa eu pegar aqui agora. Alguém aí conseguiu achar? Se não conseguir, não tem problema, não. Eu já tenho aqui, tá? Alguém aí conseguiu achar em que momento os fariseus usaram justamente o sábado, que eles dizem, não, Jesus, estou falando os modernos fariseus, tá? Que dizem, não, mas Jesus só estava fazendo bem, Jesus não estava trabalhando, Jesus só estava fazendo bem ali, ele não estava trabalhando não. Alguém sabe aonde que está esse versículo? Que eles procuravam prender Jesus para matá-lo, não só porque violavam o sábado, e a tradução está muito clara. Se tiver até mais diferentes traduções, que vamos ler em diferentes traduções aí, quer ver? Vou começar aqui do Emerson, aqui, que eu já sei que é de Genebra. Quem sabe o versículo aí? Sabe não? Ninguém é obrigado a saber memorizar não, tá gente? Eu também sou ruim em memorizar, estou perguntando só para perguntar mesmo, porque esse está entre os poucos versículos que eu sei memorizar. João 5,18. Você vai ver que no 17, você vai ver como que no 17 Jesus fala, né? Mas o foco é o 18, tá? João capítulo 5. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violavam o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Tem alguma tradução diferente aí? Vai dar no mesmo? Fala aí, Alex, vamos ver. Os judeus ainda mais procuravam matá-lo, não só quebravam o sábado, mas também diziam que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Pois é, agora que motivo é esse? É só sair lá no versículo 16 e 17, você vai saber que motivo é esse. Que motivo é esse? Versículos 16 e 17, do mesmo texto. Isso. Assim, porque Jesus fazia essas coisas no sábado, os judeus perseguiram. 17. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, aí vai vir o 18. Então, por que os judeus procuravam perseguir Jesus para matá-lo? Justamente porque violava o sábado.
Porque ele fazia curas no sábado. Vamos pegar o linguajar deles? É porque ele fazia o bem no sábado. É porque ele curava as pessoas no sábado. Fala, Marquinhos. Pastor, a Bíblia está sendo assim, pelo estudo que nós estamos pegando, está bem claro. Não só em Mateus, como em Lucas, agora em João, provavelmente Marcos também deve falar algo nesse sentido. Então, essas pessoas que guardam o sábado, eles não consideram esses livros, porque está faltando interpretação. Na verdade, é a questão de... como é que chama? Conveniência. Conveniência. O que me convém, eu pego. O próprio Jesus falou que da ovelha, né? Caiu lá e se a pessoa não vai lá socorrer aquela ovelha, que tirar o nome, ele fala, está muito claro. E o maior perigo de tudo isso que a gente está vendo, no meu humilde ponto de vista, o maior perigo de tudo isso não é que ele já foi colocado várias vezes, não é questão do dia. O maior perigo de todos que eu vejo é atribuir a salvação à guarda desse dia. Esse é o maior perigo de todos. O que faz, para mim, o que faz tornar uma seita herege é justamente isso. O foco é... Se fosse obedecer a lei como eles querem, eles seriam por causa dos bichos até hoje. Exato. Então assim, a gente vê as situações, você vê que é conveniência, que é aquilo que eu falei antes. Tá, quer seguir a lei? Bacana. Então Cristo não veio até hoje? Não é só 10 mandamentos. Tá? Existia a lei moral, lei cerimonial e a lei civil. Ela se dividia basicamente nessas partes. Agora, vamos seguir os costumes da lei então? Vamos seguir os costumes da lei junto com o sábado? Quais eram os costumes da lei? Quando a nação pecava, qual que era o costume do líder da nação? Lógico, estão falando, aí eles vão dizer, mas nós estamos falando da nação específica. Sim, por que na hora de guardar o sábado muda? Qual era o costume? Quando a pessoa pecava, ele rasgava sua roupa, jogava cinza na cara. Por que não fazem mais isso? Não era um costume da lei? É para guardar a lei, guarda direito. Se é para guardar a lei, então que guarda direito? O profeta que falava que não se cumpria, não é? Era outro costume da lei. O profeta que falasse alguma coisa e não acontecesse, esse profeta era morto. O que tem de pilantra hoje em dia aí não é brincadeira. Não é? Aqui, um homem que era pego em adultério, fala-se muito da mulher. Detona-se muito com a mulher. Porque a mulher era apedrejada. Eu li uma vez, não me lembro o texto que agora, com certeza deve ser Deuteronômio, falando com respeito às leis, o homem, ele tomava não sei quantas chibatadas, devolvia, ele perdia os direitos sobre a mulher. Então vamos viver a lei, ué. Então volta para a lei, que ela seja completa. Então a gente vai ver que é uma incoerência e vivendo um evangelho de conveniência. Mas o maior perigo de tudo é atribuir, tá? Seja quem for que estiver assistindo esse vídeo, que agora que a gente está transmitindo, talvez vocês vão ver no comentário lá, alguém que guarda o sábado dizer, nós não fazemos isso. Fazem sim, fazem. Para chamar as pessoas para lá hoje, eles até falam de Jesus. Presta atenção nas mídias aí, nas grandes mídias aí, que vocês vão ver, nas redes sociais, falam bonito, são eloquentes, mas quando você está lá dentro, se você não guardar o sábado, você não vai para a salvação, você não tem a salvação. Usam-se o nome de Jesus, sabe? E eles têm motivos para tirar o mérito de Cristo na salvação e dar para o sábado. E eles sabem do que a gente está falando, eles têm motivos. Eu não vou entrar no embate aqui, porque senão depois de rede social, dentro do canal, vai ter uma discussão danada. Até peço o mestre, qualquer coisa, desative os comentários para não virar a baderna. Mas a verdade é essa. Eles têm motivos para não atribuírem a nossa salvação a Jesus. Aí a ressurreição do Cristo fica ideal? Não. A mesma salvação que existia, que existe no Cristo, que trouxe para nós, se não
Isso, exatamente. Aí aquele sacrifício todo foi voltado. Não, é isso, exato. Aí eu lá no sábado, Mas eles, ô Tânia, mas o que acontece? Mas para te levar para lá, eles não vão falar isso não. Mas para te levar para lá, eles não vão dizer isso. É Jesus mesmo. O negócio é depois que você está lá. Tá? O negócio é depois. Então assim, você vê que, né? Mas, lembrando, irmãos, estamos falando aqui não como voz de juízes, apenas um breve, um bate-papo, um estudo bíblico sobre o assunto, né? Não para julgá-los, para dizer, né? Porque não. E eu não creio que isso também, né? Se eles vamos imaginar, né? Que eles não estejam certos, que nós estejamos certos, o dia do Senhor para nós sendo o primeiro dia. Vamos imaginar que nós estejamos certos. Isso não vai levá-los para o inferno. mas tem outra coisa, pastor. O dia do Senhor são todos os dias, é necessário, não? Assim, coloquem de novo essa colocação. É estabelecido o dia para que se possa congregar, grupo, reunir. Então, foi isso que aconteceu no primeiro dia da semana. Jesus é o nosso sábado. E se Jesus é o nosso sábado, é sem parar. É o tempo todo. Sim, pois é, mas você não consegue estar congregando todos os dias, você não consegue estar fazendo a obra todos os dias. Não, beleza, mas a questão é, o dia do descanso do que o Senhor estabeleceu, ele tem que existir. Entendeu? Ele tem que existir. Agora, a santificação, não, todo dia, é igual agora, estamos vivendo Semana Santa. Né? Então, quer dizer, nessa semana eu não faço isso, não faço aquilo, mas o resto pode, né? As outras podem. Não, toda semana tem que ser santa. Né? Para os servos de Deus, toda semana é santa. Todos os dias são santos. Né? Todos os dias são santos. Agora, a questão do dia de prestação de serviço, a discussão nossa é o dia da prestação, vamos colocar assim, o dia da prestação de serviço. Nós prestamos um serviço de adoração, de louvor, de contrição, de edificação no domingo. Eles prestam no sábado. Mas é o que eu estou dizendo. Isso não faz deles inferiores ou de nós também. Tá? Eu fico com o que Paulo fala. Não compete a mim julgá-los. O perigo é isso, é invalidar o sacrifício de Jesus. Exatamente, o problema é esse, tá? Amém, verdade. Exatamente. Exatamente. Exato, exatamente. Né? Outra coisa que tinha lá no costume da lei, por exemplo, será que eles fazem circuncisão? Não é? Queria saber se eles fazem circuncisão. Fala, irmã Terlina. Só estava caladinha, tinha falado nada. É. Mas podia comer também, não? Dá trabalho pegar para comer, ué. Pois é. Né? Pois é. Tem uns adventistas bem diferentes, não faz nada de nenhum, né? Ai, gente. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus.